Olá, eu sou Vinícius, estou aqui para apresentar o projeto 2 de programação estruturada junto com o Luiz Eduardo, com a Carol, com o Thiago e com o Guilherme. Bom, aqui está nosso código de uma maneira bem resumida, estão fechados, eu vou abrindo conforme a gente for explicando. Primeiramente, falando sobre a função main está servindo apenas como um menu formado por um do while e alguns if-elses que chamam as funções principais do programa. Outra implementação minha foi o menu da planilha, que também funciona do mesmo jeito da função main, que também funciona por base de um do while e alguns if-elses que chamam as funções. Dentro dela também estão alguns prints e scans que estão relacionados ao layout do programa e a digitação e a entrada do usuário. Outras implementações minhas também foram o sistema de lista dentro do programa, basicamente as structs da lista e todas as funções básicas do manuseamento da lista, como a verificação de tamanho, verificar se a lista está cheia, entrada de um valor entrada de dados da lista em determinada posição, no fim da posição da lista, retirar um dado, buscar um dado por base da posição da lista e remover a lista da posição, que na verdade não foi eu que fiz, foi a Carol, mas mencionando também, foi feito isso daqui. Por fim, outra função minha implementada foi a de ordenação da matriz. A matriz ela está funcionando de uma, na verdade, ela não é muito bem uma matriz, ela é uma array. Ela na verdade é a lista, certo? E a gente está fazendo com que ela se comporte como se fosse uma array e funcionando de maneira linear. Então, tem um pouco da dificuldade de fazer a ordenação por conta disso, mas aqui a gente teve que usar algumas artimanhas matemáticas para conseguir fazer a ordenação da coluna da maneira adequada. Para isso eu usei um bubble sort, que está aqui embaixo também, que foi utilizado a struct que passa os dados da lista e faz a ordenação pelo método de bubble sort. Certo. Tem mais alguma coisa para você falar, Vinícius? Não, acabou. Certo, então sobe lá para as matrizes que eu fiz, por favor. Aqui é o Luiz Eduardo, essas três aí. A matriz e salvar ela num novo CSV fui eu que fiz. Ela começa no cria matriz, que é o que usa o cria matriz layout só em questão de fazer um output para o programa ser mais bonitinho. Mas eu estou usando recursividade para conseguir deixar mais visual e mais simples de quebrar um passo quando for necessário. Ele passa por todos os passos de pedir o necessário para criar uma matriz estática e cria ela, passa por cada elemento pedindo input e depois ele chama o cria CSV. Aí no cria CSV ele faz o bem básico, ele coloca .csv no final do nome e usa as funções de fprint e fopen para criar um novo arquivo com o nome e passar por cada elemento da matriz e printar ele nesse arquivo. Além disso, eu também fiz o salva CSV na outra parte do projeto, que funciona basicamente da mesma forma desse cria CSV, ele só é adaptado para como essa parte do projeto está funcionando. E agora eu vou apresentar a parte do código que faz a leitura do CSV. Então, bom, o professor Wagner deu uma olhada já nesse pedaço aí, então eu vou tentar ser breve. A gente começa declarando algumas coisas que a gente vai usar, declara aquele categoria e pede para o usuário inserir o nome do arquivo, para então tentar fazer a leitura dele.
A gente verifica se conseguiu, perfeito, damos continuidade. A gente tem aquela variável dado CSV que ela vai só chamar uma função para criar a lista, que o Vini já comentou sobre as estruturas que a gente está usando. Aí a gente cria um vetor que cabe 200, que é o número máximo que vai caber de caracteres dentro dessa linha. A gente alocou dinamicamente primeiro, a gente criou o vetor de 2 dimensões, linhas, que é onde vai armazenar cada palavra, e a gente alocou dinamicamente apenas um espaço para ele, porque no decorrer do código, quando vai rodando, vai alocando mais espaço conforme for precisando. Aí tem aquela função rfgets, que vai ficar pegando cada linha e colocando dentro de item. Depois a gente usa a strcut para ficar quebrando em cada vírgula, e então entrar em mais um while para poder guardar dentro daquele ponteiro de 2 dimensões, linhas, cada palavra lá dentro, e a gente vai aumentando o índice i, e aí o estado final disso é que a gente vai ter linha 1, linha 2, linha 3, até o número de palavras que tinha no nosso arquivo. E dá para ver ali que depois que ele guarda, ele aloca mais um espaço na memória de maneira dinâmica. Essa função esse if está só verificando se foi a primeira vez que ele passou pelo segundo while, porque quando isso acontece é porque ele acabou uma linha inteira, então a gente usa isso para descobrir quantas colunas tem, simplesmente igualando ao i, porque o i vai ser o número de palavrinhas que ele guardou. Aí, depois disso, a gente descobre, depois que rodou os 2 whiles, a gente descobre o número de linhas que tem, só com uma expressão matemática, fazendo divisão. E aí, por fim, a gente vai pegar esse linhas que a gente tem, que são várias palavras, e a gente vai guardar dentro da estrutura criada para a gente ter uma lista. Tem uma perguntinha ali, ele pergunta se essa lista tem categoria, esse arquivo, então se a primeira linha dele era seu nome, sua idade, a categoria. Se sim, ele vai guardar isso dentro de categoria, que está no struct, para depois guardar o resto no... Qual que era o nome que a gente usou? Conteúdo, e, enfim, guardar o resto no conteúdo do struct, e acho que é basicamente isso que faz. E a gente tem uma lista para poder trabalhar com isso mais para frente. Bastante fails. Bom, meu nome é Thiago e eu vou começar pela parte do layout. A princípio, a gente pede a linha para o usuário, depois a gente pede a coluna, e depois a gente pede para ele confirmar se a posição está correta que ele quer modificar. E depois ele insere o valor. Já no modifica valor, o resumo é modifica o valor. E ele tem um if aqui para garantir que o input não vai ser, o input de linha e o input de coluna não vai ser maior do que o que tem. Oi, meu nome é Carolina. Eu vou falar agora de outras 4 opções de edição da planilha que o nosso código está apresentando. A primeira delas é insere linha. Ela pede para você qual a linha que você quer inserir e segue pedindo os elementos. E basicamente isso. E depois ela vai chamar aquela funçãozinha de adicionar o elemento na matriz, calculando as posições da lista, que seria equivalente para a matriz. A próxima vai ser a insere coluna. Aqui a gente tem também que as colunas podem ter a categoria, foi uma parte implementada pelo Vinícius. Então ela pergunta, caso tenha categorias, as suas colunas, se vai ter, e nomeia essa coluna. Ela vai fazer a mesma coisa que a outra função, adicionar na lista o que seria equivalente à matriz e chamar a função também de implementar um dado na posição específica. A próxima vai ser a função de remover linhas. Primeiro ela vai ver se a linha que você quer remover está realmente na matriz. Depois ela calcula ali um início e um fim de onde seria na lista e chama a função de remover lista na posição específica. E por fim, a gente tem a função de remover coluna, ela faz basicamente a mesma coisa que a anterior, só os cálculos que são diferentes.